Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! E hoje nós temos um episódio diferente, um episódio maroto, um episódio gostoso, um episódio sobre viagem. Por quê? Porque essa semana fez um ano que a gente fez uma viagem muito top, eu e a minha namorada Renata. A gente fez uma viagem muito legal ano passado e fez um ano agora, e eu sei porque o Facebook lembrou ela, né? Porque no meu Facebook não tem mais lembranças, graças ao arrombado do Mark Zuckerberg, que excluiu meu Facebook sem nenhum motivo, sem me dar nenhuma justificativa, e agora eu já não tenho mais nenhuma lembrança. E eu não superei isso ainda, então se um dia a gente se trombar, você fica ligeiro na minha, viu, seu arrombado? Eita porra, tem alguém... uma furadeira essa hora? Não é possível. Caralho, é a porta do cara. O cara tem que passar um óleo. A porta do cara parece uma furadeira. Mas enfim, então hoje eu vou falar sobre a viagem que a gente fez ano passado. Foi uma viagem muito legal. E eu resolvi gravar esse episódio porque eu tava conversando com meu amigo Thiago Ferreira. E aí eu contei algumas coisas da viagem. Ele falou, porra, devia fazer um episódio sobre isso. E eu falei, porra, devia mesmo, eu sou um idiota. E aí eu resolvi fazer. Então, pra quem não sabe, eu acho muito difícil alguém estar assistindo isso aqui e não me seguir no Instagram. E aí, se me segue no Instagram, tá ligado que ano passado eu fiz uma viagem bem da hora. Já é bem da hora pra qualquer pessoa, mas pra quem é moratense, é bem mais legal, entendeu? Porque quem saiu de Moratense venceu, né? Como diria Neymar, Moratense venceu. E aí, foi uma viagem muito top. Eu saí de São Paulo, né? De Morato, na verdade. Não, Morato não, saí de Cajamar. Saí de Cajamar, fui até Guarulhos. E aí em Guarulhos eu peguei um avião, fui até Nova York. Aí eu desci em Nova York, fiquei lá uns 3, 4 dias. Acho que 3 dias. E aí depois eu peguei outro avião. Ou mesmo, não sei se era outro. Eu não anotei a placa. Mas não, era outro sim, porque eu lembro da disposição dos bancos. Era banco diferente. O de Nova York para Tóquio era mais confortável, inclusive. Graças a Deus, porque demorou muitas horas. Eu saí de Nova York 8 da manhã de um dia e cheguei 4 da tarde do outro dia. Entendeu? Eu saí 8 da manhã de um dia. O voo tinha 10 horas. Eu devia chegar 8 mais 10, 18. Eu devia chegar 6 da tarde do mesmo dia. Eu cheguei 4 da tarde de outro dia, um dia pra frente. Então, nas minhas férias nesse ano aí, eu perdi um dia de férias. Porque o fuso horário me roubou um dia de férias. Eu não consigo entender como é que aconteceu isso. Eu saí numa terça-feira, 8 da manhã. Aí eu falei, vou chegar terça, 6 da tarde. Aí eu cheguei quarta, 4 da tarde. Eu não entendi porra nenhuma. Aí eu perdi um dia de férias, inclusive. Queria até deixar registrado aí com o universo que tá me devendo um dia de férias. Não tá devendo porque na volta ele me pagou. Na volta... Deixa eu continuar, né? Então no cronológico. Vamos no cronológico aqui. Então eu saí de Cajamar, Guarulhos, aí Guarulhos, Nova York. Aí Nova York fui pra Tóquio. Aí de Tóquio eu peguei um trem-bala, fui até Yokohama. Aí de Yokohama eu peguei um trem-bala, voltei pra Tóquio. Isso, na verdade, eu fiquei em Tóquio 7 dias. Então um dos dias só que eu peguei o trem-bala porque eu queria saber como era. No episódio sobre o Japão eu vou falar mais sobre isso. Aí eu fui pro Japão, aí eu voltei do Japão pro Havaí. Aí o universo me devolveu um dia de férias. Porque eu saí do Havaí à noite, 7 da noite acho que foi num sábado, num sábado eu acho. Num sábado eu saí do Havaí não, saí do Japão. Num sábado, 7 da noite, aí teve 12 horas de voo, era pra eu chegar às 7 da manhã do domingo. Eu cheguei às 7 da manhã do sábado, eu voltei no tempo. Eu não sei como aconteceu isso, não me pergunte, não sei como explicar, mas aconteceu. Eu saí sábado à noite, o voo demorou 12 horas, e eu cheguei lá no Havaí no sábado, 7 da manhã. Inclusive, até falei, na época que eu tava lá no Japão, eu tava 12 horas pra frente do Brasil. Aí eu falei que eu ia entrar na internet, porque lá já era 8 da noite. Aqui era 8 da manhã. Então, o que eu ia fazer? Eu ia entrar na internet, 8 da noite, na hora que saísse o resultado da Mega Sena, porque sai às 8 da noite. Então, eu ia entrar lá 8 da noite, ver o resultado, aí ia mandar pra alguém daqui, entendeu? Essa pessoa aqui ia ser 8 da manhã ainda. Aí essa pessoa ia jogar,
quando desse 8 da noite no Brasil, que fosse 8 da manhã do dia seguinte no Japão, eu e a pessoa ficava milionário. Então, eu acabei esquecendo, na correria da viagem, esqueci de ficar milionário, mas fica a dica aí pra quem for, dá pra fazer esse cheat, né? Esse código aí na vida e virar milionário. É muito bom. E aí, então, voltando aqui no cronológico, que meu podcast é meio bagunçado, né, a ordem. Então, vamos lá. Eu fui, aí depois onde eu tava mesmo, tava no Havaí. Aí eu voltei pro Havaí, aí fiquei no Havaí mais 5 ou 6 dias, e depois eu fui embora do Havaí, aí passei no Texas, aí eu já não lembro mais como é que foi. Eu acho que eu também saí à noite, cheguei de manhã, do mesmo dia. Aí eu não lembro mais, do Texas eu não lembro mais. Eu sei que cheguei no Texas de manhã. Eu saí do Havaí à noite, mas eu acho que aí já não teve... Não teve nenhuma... Não fiquei devendo dia de férias, nem o universo me devendo. Eu acho que eu saí, tipo, num sábado à noite do Havaí e cheguei no domingo de manhã no Texas. Acho que foi isso mesmo, inclusive. Se não me falha a memória, foi isso. Eu sei que era domingo no Texas, eu sei que cheguei de manhã. Porque eu cheguei de manhã no Texas. E aí eu acho que, inclusive, eu vou começar o podcast hoje. O episódio vai ser sobre o Texas. Vai ser de trás pra frente. Porque o último dia foi no Texas. Mas eu vou contar agora do último dia. Aí depois eu conto do Japão. Aliás, do Havaí, que foi os penúltimo dia. Aí depois de Tóquio, que foi os antepenúltimo dia. E por último, Nova York, que foi os primeiro dia. Então vai ser essa ordem. Não tem motivo para ser essa ordem. Simplesmente eu quero que seja essa ordem. Deixa eu colocar aqui para carregar o negócio, que senão vai acabar no meio. Então, no Texas, o meu dia no Texas foi muito legal, porque eu cheguei lá e eu sou latino, e eu consegui ficar lá no Texas um dia inteirinho sem tomar um tiro. Então, não tinha nenhum daqueles policial civil, que na verdade não é policial civil igual o nosso, né? É uma polícia feita de gente que não é polícia. Eles têm uma patrulha civil, que eles ficam procurando no deserto a galera que tá querendo entrar nos Estados Unidos e ilegal, e aí eles prendem essa galera aí. Eles têm arma e os caralho, porque lá todo mundo pode ter arma, né? No Texas, inclusive, nossa senhora, tinha criança com arma na rua. Lá é uma coisa assim absurda. E eu consegui ficar lá 12 horas no Texas, mais precisamente na cidade de Houston. E foi muito legal porque eu cheguei lá de manhã. A gente tinha uma escala lá, né? O avião chegou lá de manhãzinha e a gente ia sair só à noite. Aí o que nós fez? Nós fez quem? Eu e a Renata, que é minha namorada, que tava junto. A gente pegou e reservou um Camaro conversível. Então entrei já antes, né? Já tinha feito a reserva. Em dólar seria barato, mas como o Olavo de Carvalho não, o outro maluco lá, tá? O Paulo Guedes, como o Paulo Guedes não quer que mais doméstica vá para a Disney, tá cada vez mais difícil. Se eu fosse na época do Lula, não tô querendo dizer que eu tô do lado do Lula não, viu, gente? Antes que me xinguem aí de Lula, como que é? Eu não sei se tem Lula Minimum, não sei como é o nome que se dão pra quem gosta de Lula. Eu não gosto do Lula não, eu acho que ele realmente roubou demais. Mas é um fato que na época que ele tava como presidente, não sei se era por competência dele ou pura sorte, é fato isso, que em 2008, 2009 era $1,60. Então se com o dólar a 4,70 eu aluguei um Camaro, se fosse o dólar a 1,60 eu tinha alugado um helicóptero. Eu ia fazer igual o GTA, ia ser o GTA lá. Mas enfim, o dólar a 4 e cacetada eu consegui no máximo alugar um Camarinho conversível, zero, branco. Meu Deus do céu, nossa senhora. Cheguei aqui, o Honda Fit, ele parecia que eu tinha entrado num Fusca. No Fusca ainda tá bom ainda, parecia que eu tinha entrado numa carroça quando eu cheguei aqui e entrei no Fit. Depois de ter andado o dia inteiro com o Camaro. Então eu saí do aeroporto já, não sei pagar táxi nem nada. Do aeroporto eu peguei uma van, fui lá, peguei o Camarão. Eu queria dar um Camaro só pra chamar ele no aumentativo, pra virar um Camarão. Nunca tinha pensado nisso. Primeira vez que eu falo que o Camaro era um camarão. Então eu peguei o camarão branco. Peguei o camarão branco, saímos ali do aeroporto de Houston. A gente pegou, deu um rolê no centro de Houston. Comemos num lugar de hipster, que lá no Texas, eu pensei que o Texas, na minha cabeça, o Texas era deserto, feno rolando,
entendeu? Era isso que eu tinha na cabeça, Texas. Pensei que tinha gente de cavalo, entendeu? Eu achei que era isso, mas chegou lá não. É uma cidade gigantesca. Houston é uma cidade enorme. Não parece Nova York, também não é tão grande assim. Mas parece São Paulo. Ou mais bonito. Mas parece São Paulo, só que mais bonito. Mais arrumadinho assim. Então a gente chegou, aí tinha um lugar de hipster lá. Daí a gente comeu, deixamos um rim lá pra almoçar. Aí almoçamos, depois fomos pra Galveston. Eu não sei como é assim, se é assim que fala, mas Galveston. Procura no Google aí. Galveston. Não sei como você vai digitar isso, mas o nome da cidade é essa aí. É que tem uma cidade que tem praia lá. Aí a gente foi dar um rolê lá em Galveston e lá tem aquele parque do GTA. E aí que eu tô falando, se eu tivesse de helicóptero teria sido muito mais legal. Tem aquele parque que era um pier. E aí a gente foi de camarão conversível. A gente quase pegou a insolação. Porque pobre moratense. Imagina um pobre moratense num camarão conversível. Mano, eu não ia fechar aquela capota. A capota ficou aberta às 12 horas que eu fiquei com o carro. A capota aberta. Começou a chover. Falei, foda-se. É camarão. Aí a Renata também entrou na minha. A gente deixou a capota aberta. Quase que pegou a insolação. Sol do caralho no Texas. E a gente com a capota aberta. Aí deu um rolê lá e foi lá em Galveston. Onde eu tava, lembrei agora. Tava em Galveston, a gente pegou. Lá tem aquele parque que era um pier em cima do mar. Cara, que lugar foda. Porque você vê nos filmes, né? E principalmente no GTA. Aí eu fui lá no GTA, lá naquele lugar lá. Que o GTA. Tava lá eu. Eu saí de morar de Cajamar. Num dia. Aí, tá bom, foi 17 dias depois. Porque eu comecei a viagem ao contrário. Né? Pra mim falar isso no começo seria mais legal, né? Se eu estivesse falando do primeiro dia. Que eu ia falar de manhã eu tava em Cajamar, à noite eu tava em Nova York, na Times Square. Mas nesse caso não, porque é o último dia da viagem, então era 17 ou 18 dias depois que eu tinha saído de Cajamar. Eu tava no parque, mas se for, eu tava no parque lá do GTA. E aí a gente ficou lá, tal, naquele parque. Acho que custava $70 pra entrar. Convertendo dava R$500. Eu falei, eu não vou gastar R$500, que é o preço de entrar na Disney, pra entrar nesse parquinho aí que parecia o parquinho do Náutico, que é o campo lá de Morato. Que agora fizeram o prédio, mas era um campo que tinha um parquinho. Parecia lá, só que era em cima do mar. Era bonito, era em cima do mar, mas era pequeno, não valia tudo aquilo. Aí nós pegou, entrou no camarão de novo, abriu a capota, porque quando eu estacionava eu fechava. Porque eu acho que lá é mais seguro que aqui, mas também não sou idiota de deixar o negócio aberto. Se eu passo num lugar, tá um carro aberto com pertences lá dentro, mesmo não sendo um ladrão, eu não pegaria, mas se é uma pessoa um pouquinho com menos de índole que eu, a pessoa pega. Então eu fechei, né? Quando eu descia do carro eu fechava, mas aí entrou no carro, abria a capota do camarão e pô de novo de camarão. Aí damos um rolê lá, tinha umas casas muito loucas lá. Os pontos turísticos de Galveston é umas casas, que é umas casas muito bonitas de muito tempo atrás, acho que era de gente famosa. Por que eu acho? Porque tava escrito lá, mas eu não queria perder tempo lendo que só tinha poucas horas. Aí pegamos o camarão, voltamos pra Houston. Aí chegamos em Houston de tardezinha. Aí a gente já tinha almoçado. A gente foi lá no Donuts, que é um negócio muito legal dos Estados Unidos. A gente já tinha comido em Nova York. E inclusive é melhor em Nova York, porque em Nova York no domingo, depois das 6 da tarde, você compra um, ganha outro igual. Então já é barato lá, que é $1. Aí $1, você converte, é R$5. Então R$5 no donut é barato ainda, porque eu fui em Jundiaí essa semana, inclusive fui domingo, fui jantar em Jundiaí, aí eu fui lá no donut daquele da 9 de julho. Pra quem não é daqui, não tá entendendo nada, mas é uma avenida que tem um donuts lá, um bagulho de donuts. E aí lá é 10 conto donuts. Então mesmo convertendo, lá nos Estados Unidos era $1, que na época eu fui tava 5. Era 5 conto, só que aí no domingo você ganhava 2. Aí você não aguenta comer mais de 2, porque o bagulho é doce pra caralho, tem mais açúcar do que 3 garrafas de coca. Aí eu também não sabia que era 2, aí eu comprei 2 pra cada um, né? 2 pra mim, 2 pra Renata. Aí eu dei $4, o cara me devolveu 2 e falou que domingo não pagava, só que eu não falo inglês. Aí ele falou, eu falei, acho que ele foi com a minha cara e me devolveu. Aí eu querendo dar de honesto, né, fora do meu país, falei, não, tá,
Eu peguei 4. Aí ele falou de novo, aí quando ele falou de novo mais devagar, eu entendi que era de graça. E aí a gente voltou pra Houston, voltei agora onde tava, voltamos pra Houston, pegamos compramos donuts, tomamos um café da tarde no donuts, nisso chegou a polícia, aí eu fiquei meio preocupado, porque, convenhamos, eu já não tenho cara de rico no Brasil, né, já não, dependendo de onde eu tô, até pode ser que eu tenha, tipo, quando eu tô em Morato, aqui em Cajamar mesmo, no shopping andando aqui em Cajamar, ninguém vai achar que eu sou pobre, mas quando eu tô em Higienópolis, ou quando eu vou fazer algum serviço para a empresa lá no Iguatemi, que pelo amor de Deus, Iguatemi, nossa senhora, aquele shopping, ou então pior ainda, naquele que é em cima dos prédios, é o Cidade de São Paulo, ou Cidade Jardim, acho que é Cidade Jardim, que não tem nem entrada para entrar a pé, só dá para entrar de carro, já fui lá, a única coisa que dá para comprar lá é na Daiso, que é no último andar, escondido tem uma Daiso, que é aquelas lojas de negócio japonês, que tudo é baratinho, e lá dentro do Cidade Jardim é barato do mesmo jeito. Então só isso, porque lá tem Rolex, eu nunca vou comprar um Rolex, eu tinha relógio de 100 mil reais, eu nem sabia que dava pra fazer um relógio de 100 mil reais, mas se fizesse inteirinho de ouro, se você pegar um relógio de ouro maciço e pesar, não dá 100 mil reais, como é que faz o relógio de 100 mil? Não faz nem sentido. E nem é de ouro, é de ferro. Mano, esses ricos não tem noção. E aí voltando, né? Eu tava lá com camarão conversível, branco, que é essa cara de latino. E aí chegou a polícia. E aí eu falei, agora fudeu. Porque na hora que ele veio com essa cara de latino, essa cara de baiano que eu tenho. Eu não sei também se ele sabe o que é baiano. Mas tem cara de brasileiro, né? Essa cara de brasileiro. Aqui de Crocs. Tava de Crocs, porque eu tinha comprado uma Crocs em Nova York. Porque é feio, mas eu falei, foda-se, a melhor coisa que tem pra andar no mundo é esse negócio. O bagulho parece que você nem tá com nada no pé. Tem que falar também que a Crocs também é mais ou menos, porque quando esquenta também começa a suar, fica uma nojeira. Mas eu tava de Crocs, e aí aquela cara, e aí chegou a polícia. Eu falei, pronto, se ele vir conversar aqui comigo, eu já não consigo falar com o cara do Donuts. Imagina com um policial, eu nervoso. Aí, ainda mais um policial do Texas, tá acostumado a dar tiro em latino por nada. No meio do deserto, a brincadeira dos caras é caçar latino. Falei, agora fudeu. Aí ele chegou, mas não aconteceu nada. A história seria melhor se tivesse acontecido. Aí, beleza, pegamos o camarão. Isso já era tardezinha. Voltamos para o aeroporto. Só que, para você devolver o carro alugado, você tem que abastecer. E isso não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Espero que você já tenha alugado um carro na sua vida, você que tá ouvindo. Se não alugou ainda, tá vacilando. Quer dizer, não sei também, não sei pra que você alugar um carro aqui, né? Onde se você tem um carro, não tem pra que você alugar. Mas enfim, eu fui lá, aluguei, e aí você tem que devolver ele abastecido. Aí eu falei, agora eu vou abastecer o carro. Mas eu falei, mas como é que abastece um Camaro? Eu não sei. Às vezes eu pego o Corolla, meu irmão, e já não consigo abastecer. Imagina um Camaro, que eu nunca sonhei em ter na vida. Aí fui lá, na hora que eu falei, fiquei olhando pra tampinha e pensando, tomara que ela abra sozinha, porque eu não sei nem, eu procurei botão dentro e não tinha. Aí eu fui lá na tampinha e puxei ela, é simples, é só puxar e já tá aberto. Aí eu fui lá, não precisa colocar chave. Não sei se lá eles não roubam a gasolina. Ou, se bem que eu acho que o meu carro também não precisa da chave, não. E o Honda Fit não precisa mesmo, não. Porque eu nunca dou a chave pro frentista. Inclusive agora na pandemia eu acho que isso é uma vantagem. Porque quando você dá a chave pro frentista, ele pega na sua chave, pega na chave do outro pega em 20 mil chaves por dia. E aí depois você pega a sua chave e coça a orelha com a sua chave que o dentista pegou e tá com vírus. E aí você pega o coronavírus pela orelha. Olha aí. E aí, nesse caso, não tinha, lá no Camaro. Voltando pro Camaro, tava num posto, chegando no aeroporto, num posto de gasolina. Aí, beleza, consegui abrir a tampa. Só que no que eu consegui abrir, eu tinha um outro problema, que é o frentista. Que eu fiquei esperando e não apareceu, não tem frentista. Aí eu já tinha visto no filme que não tem. Que eu até pensava no filme, eu falei, mas se não tem frentista é porque as pessoas pagam. Porque eu sou brasileiro. Se você me dá alguma coisa e não tem ninguém pra cobrar, não tem pra que eu pagar. Acho que todo mundo vai concordar comigo. Imagina você ir num posto
Você pega a bomba, põe gasolina e depois pode ir embora. Eu sempre pensava isso quando você vê no filme, né, a galera colocando. Eu falei, mano, o posto gigante. Eu falei, mano, até o cara chegar de lá aqui, eu com um camarão, malandro, eu vou embora daqui, ó. E, em dólar ainda. Aí fui lá, fui abastecer, aí já começa por aí um pouco de raiva também, que eu abasteci, enchi o tanque do camarão. Ah não, deixa eu voltar, né, eu não falei ainda como é que eu consegui. E aí é uma curiosidade, não dá pra você sair. Por quê? Você tem que antes entrar lá na conveniência do posto e dar o dinheiro. Eles não são tão confiáveis assim. Aliás, tão confiantes. Porque eu pensei que era isso. Porque na minha cabeça o que eu ia fazer? Eu ia abastecer, enfiar lá e depois colocar o negócio e perna pra que quero, o próximo que pague. Eu quero que se foda. Aí não é assim. Como que funciona? Só que isso, como é que eu descobri? Eu perguntei. Só que eu não sei falar inglês. E aí como é que eu... E eu não queria passar no cartão. Tinha essa. Porque se fosse no cartão, tudo bem. Porque eu enfiava o cartão, aí seria mais fácil, né? Mas não, eu queria pagar no dinheiro. Só que eu não sabia quanto ia dar. Você entendeu? O cara, aí eu perguntei pro cara, o cara falou, você vai lá dentro e... Não falou isso, né? Ele falou inglês. Era um mexicano, mas ele falava inglês. Aí ele tentou falar em espanhol, é pior. Eu nunca vi isso. Que você pensa que sabe falar espanhol, né? Porque é só você fazer niente, blá blá, ito, colocar um ito no final, um niente. Você pensa que sabe falar espanhol, aí não sabe porra nenhuma. O cara foi falar, eu entendi mais inglês do que espanhol. Aí eu entendi mais ou menos que eu tinha que ir lá dentro da conveniência. Só que eu cheguei lá e falei assim, cara, eu preciso completar o tanque, só que eu não sei quanto cabe. E isso eu falando inglês, você imagina a treta que foi. Mas eu consegui falar pro cara, porque falar até que eu consigo. Eu falo igual uma criança de 3 anos, mas sai. Eu não consigo muito bem entender. Então, mas basicamente o que é uma namorada no relacionamento, né? Consegue falar, mano, olha só que machista. Tô brincando. Então, eu consigo falar inglês, mas entender me pega. Aí eu cheguei lá e consegui entender com o cara. Agora eu vou dar uma dica pra vocês não passar vergonha. Funciona assim, ó. Você vai lá e fala quanto você quer colocar. Aí você fala, mas eu vou completar, eu não sei quanto dá. Aí você coloca, por exemplo, eu tava com $1 e eu queria gastar dólar porque eu não queria gastar no cartão porque tem o F e era o último dia já e tinha sobrado dólar. Aí eu falei, eu preciso gastar esse dólar aqui, que eu sei lá, quando eu vou voltar para os Estados Unidos, eu vou ficar com esses dólares aqui, aí vai que o Paulo Guedes faz um milagre, o dólar cai o valor e eu perco o dinheiro. Eu preciso gastar esse dólar. Aí eu falei, vou gastar. Aí eu peguei e aí eu falei pro cara. Aí o cara me explicou, eu consegui entender que eu tinha que colocar um valor e se a bomba voltasse antes do que eu queria, ele me devolvia o troco. Entendeu? Aí eu peguei e falei, mas eu não sei quanto cabe num Camaro. Eu falei, que se foda, eu vou colocar de 20 em 20. Porque eu tô acostumado aqui no Brasil, que você vai encher o posto é R$160, né? Do Fit. Do Fit, que é 1.5. Eu tinha rodado o dia inteiro com um Camaro, que eu nem sei qual é o motor daquele negócio. Mas não deve ser 1.5. Eu acho que 1.5 não ia conseguir nem levantar a capota do carro. Aí eu falei, não, eu vou precisar, mas eu também sou pão duro. Eu falei, eu vou colocar de 20 em 20. Eu falei, então coloca vintão aí. Eu lembrei de quando eu tinha um Escort, que eu só colocava R$20. Aí eu falei, só que também eu tinha um Escort em 2006, que R$20 quase era meio tanque. Mas beleza. Aí eu falei, coloca 20 conto. $20. Aí eu dei $20 pra ele liberou na máquina $20, porque é assim que eles faz pra não ser roubado. Você vai lá dentro e dá o dinheiro, aí sim libera na bomba. Eles não são burros não. Aí eu fui lá, coloquei os 20 conto, falei, vou colocar 20, aí se não der eu coloco mais 20 e mais 20 até acabar meu dinheiro. Aí, na minha surpresa, coloquei, mano, R$15. R$15 não, $15. Puf, falei, não é possível. Aí eu fui lá, apertei um pouquinho de novo, igual os clientes faz, pra arredondar, né? Não, tava cheio mesmo, mano. 15, andei o dia inteiro, eu gastei $15. Mesmo convertendo, deu 15 vezes 5, deu R$90. Mano, ainda assim, 90 não, 75, né? Deu R$75. Eu andei o dia inteiro com um Camaro, fui pra praia com um Camaro e deu R$75. Eu fiquei muito puto disso. E aí eu consegui, aí eu voltei lá e peguei meus $5 com o cara e agradeci o ticano, falei graças, aí ele entendeu. Porque isso ele entendeu, finalmente.
E aí foi isso. Eu voltei para o aeroporto e comi no Burger King, que era muito caro. O McDonald's era $1, o Burger King era $7. E aí essa foi o meu passeio de Houston, Texas. Então na próxima eu vou falar sobre Havaí, Honolulu, ilha de Waikiki, tá bom? Então fique ligado aí, até o próximo. Valeu por ouvir até aqui e é nóis e tchau.